exemplo, 5 aqui e 2 aqui. Ou se ela marcar 5 aqui e 3 aqui, ela tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade moderada. Aí a gente vai ter leve, moderada e grave. A quantidade de números aqui vai determinar leve, moderada e grave. Se ela marcar todos, é grave. Se ela marcar 7, 8, né? Vamos fazer estatística. 7, 8 vai ser moderado. Se ela marcar se ela marcar só 5, é leve. Então, é assim que a gente determina o leve, o moderado ou grave. E aí a gente vai determinar os tipos da gente, os profissionais da saúde da mente, né? 314.1 apresenta a combinação. Se tanto o critério A, desatenção, quanto o critério A2, hiperatividade impulsiva, são preenchidos nos últimos 6 meses. A 90.0 apresenta predominantemente desatenção. Se o critério A1, desatenção, é preenchido e o A2 não é preenchido nos últimos 6 meses. Apresenta predominantemente hiperatividade. Se o critério A2, impulsividade, é preenchido e o critério A1, desatenção, não é preenchido. E aí eu preciso também especificar, em remissão parcial, quando todos os critérios foram preenchidos no passado, nem todos os critérios foram preenchidos nos últimos 6 meses e os sintomas ainda resultam em prejuízo funcional. O que significa isso, remissão parcial? Que houve uma mudança com o tempo e que talvez tenha algum fator aí social, ambiental, familiar, que tenha desencadeado a agitação e a impulsividade ou a desatenção, e não seja, portanto, transtorno de déficit de atenção, porque a característica do transtorno é ser superior a 6 meses. Isso a gente chama de estudo longitudinal. A gente precisa, então, fazer um estudo ao longo do tempo para chegar a essa conclusão. Então, não é só, essa semana ele está assim. Não, tem que ser ao longo da vida. E aí o tempo estatístico para isso é justamente 6 meses. É o tempo que a gente acompanha um transtorno para fechar um quadro. Então, é muito louco, porque tem psicopedagogo que na 3ª sessão já diz: é um TDAH, é um TOD. E é um trabalho extremamente complexo, né? Fatores que podem gerar são colocados como temperamentais, né? Esses traços podem dispor em crianças TDAH ou não. Ambientais, como, por exemplo, muito baixo peso ao nascer. Confere risco 2 vezes confere um risco 2 a 3 vezes maior para TDAH. Embora a maioria das crianças com baixo peso ao nascer não desenvolva o transtorno, mas existe um risco maior se esta criança nascer com menos de 1,500 gramas. Embora o TDAH esteja correlacionado com tabagismo na gestação, olha outro fator aí, né? Fumar durante a gestação, parte dessa associação reflete um risco genético comum. Uma maioria dos casos pode estar relacionada a reações do espectro da dieta. Pode haver uma história de abuso infantil, negligência, múltiplos lares adotivos, exposição a neurotoxinas. Pode haver como chumbo, por exemplo. Chumbo causaria, né, seria um fator de desenvolvedor de TDAH. Infecções, como encefalite, ou exposição a álcool no útero. Exposição a toxinas ambientais também foram correlacionadas com o TDAH. Se existem todos esses fatores ambientais, a gente não pode chamar o TDAH de transtorno, concordam? Há uma questão aqui de distúrbio. O TDAH é um distúrbio porque tem esses fatores genéticos e fisiológicos, né? Tem questões de anormalidade auditiva, anormalidade metabólica, transtornos de sono, deficiências nutricionais, em alguns casos graves, o desenvolvimento de epilepsia, que são influências possíveis sobre sintomas de TDAH. E abordagem médica, de diagnóstico e de uso de terapias puramente médicas. Aqui são outros transtornos associados, não espectrais,
E aqui a gente chega ao que a gente chama de transtornos específicos de aprendizagem. Existem transtornos, eu vou anotar isso na nossa folhinha, né? Os transtornos específicos de aprendizagem são diferentes. Transtornos específicos de aprendizagem são diferentes de transtornos na maioria das vezes usados na aprendizagem. Vamos lá. O TDAH é um transtorno de ou na aprendizagem. Deixa eu descer, desculpa. A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem. Ele é específico de aprender a ler. Por isso que a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem, porque ele é específico à aprendizagem da leitura. Qual outro? Descalculia. Ele é um transtorno específico de aprendizagem. Por que ele é específico de aprendizagem? Porque ele diz respeito a aprender números. O TDAH, ele é um transtorno específico de aprendizagem? Não. Ele é um transtorno de aprendizagem, porque há outras coisas envolvidas aí, como fatores comportamentais, atitudinais, relação com os outros, desatenção, né? Autismo. O autismo é um transtorno específico de aprendizagem? Só afeta a aprendizagem? Não. O autismo afeta outras questões. Quais outras questões o autismo afeta? A questão do comportamento verbal, ou seja, da comunicação, da interação com o outro. Então, eu tenho de dizer que o autismo é um transtorno na aprendizagem, ou de aprendizagem. Por isso que quando eu pedi para vocês fazerem um trabalho final da disciplina, que vai ser apresentado na nossa próxima aula, eu disse assim, falem de transtornos de aprendizagem. Eu não disse falem de transtornos específicos de aprendizagem, porque além dos transtornos de aprendizagem, os transtornos específicos de aprendizagem, ainda temos o que a gente vai chamar de outros transtornos que podem afetar a aprendizagem. Então, quais são esses outros transtornos que podem vir a afetar a aprendizagem? Poderemos colocar aqui, por exemplo, outros que podem vir a afetar a aprendizagem. A gente pode colocar aqui nessa lista, deixe-me ver, a depressão. Ela pode vir a afetar a aprendizagem, mas ela não necessariamente afeta. O autismo vai afetar. Mas ele é específico da aprendizagem? Não, ele não é específico, porque ele afeta outras coisas mais. Os transtornos de aprendizagem são aqueles que afetam outras áreas. Os transtornos específicos de aprendizagem somente estão ligados à aprendizagem. Mais um exemplo, eu quero ver se vocês vão acertar. Vamos chamar de específico, geral e outro, certo? Vou dar um exemplo aqui, vocês vão me dizer se é específico, geral ou outro, combinado? Deixa-me ver. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Específico, é geral. Geral ou outro? Acredito que seja geral. Então, afeta a aprendizagem também, mas outras áreas da vida da pessoa. Como o TOC pode afetar a aprendizagem? De repente, ele não consegue realizar uma tarefa da escola porque ele precisa bater palmas 50 vezes para ele poder fazer. E aí ele não tem um tempo hábil para conseguir fazer a tarefa. Ótimo. Isso sempre vai acontecer com quem tem TOC? Acredito que sim. Acredito que seja algo...
Acho que não não. sei se é permanente Eu ou acho não. que não também. Acho não é resposta, mas é porque Não, Não, mas tá vai, bom, não nosso vai papo afetar. tá bom. Não vai acontecer com todo mundo, não. Então, Não, com todo mundo toque... não, mas com aquela pessoa específica, talvez aconteça, porque ele precisa bater palma 50 vezes, mas Muito... com todo mundo que tem toque, não. Então, deixe-me refazer minha pergunta. Toda pessoa com toque terá aprendizagem afetada? não. Não. Então, se não tem aprendizagem sempre afetada, eu tiro do grupo do geral. Então ele vai para o outro. Para outros, exato. Porque o que são os outros transtornos? Os outros transtornos, eles podem ou não afetar. Agora eu vou dar um outro... Quando você falou, Vitor, eu entendi TOD. Depois, quando você escreveu toque, aí é que eu fui pro toque mesmo. Tá bom, mas foi ótimo, foi ótimo. Agora eu vou já pegando um gancho do que você disse. TOD, o transtorno obsessivo desafiador. Ele é específico, geral ou outro? Eu já acho que é específico. Acho que é específico. Eu acho que é geral. Ai, meu Deus, eu tô confundindo tudo aqui já. É o do meio. É o que tá no meio. É assim mesmo. Vamos lá. TOD, ele é específico? Se eu digo que o TOD é específico, vou colocar então aqui. Eu estou dizendo que ele só afeta a aprendizagem. Não, ele é geral. Ele é geral, afeta a vida da pessoa. Também podendo afetar a aprendizagem. Porque ele afeta a vida familiar também, né? Sim. Isso, mexe a vida muito social. Aham. Muito bom, muito bom. Aí me digam aí agora, o TOD... É a forma dele interagir também, né, professor? Sim, 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 sim. Agora me digam aí, o TOD pode não afetar a aprendizagem? Não entendi. Eu não acredito que não afeta, não. Eu acho que afeta sim. Afeta também a aprendizagem. Diferente da depressão e do toque, o toque a pessoa pode ter vários toques estereotipados, mas ele desenvolver a aprendizagem de forma regular, sem nenhum problema. Pode acontecer. Num toque leve, por exemplo. Na depressão, ela pode ter uma depressão leve, pontual, com alguns quadros e algumas crises, que isso não vai afetar a aprendizagem dela. Mas o TOD não tem como não afetar a aprendizagem, porque ele é desafiador em todos os contextos, então ele vai desafiar a professora. A aprendizagem é criar vínculo afetivo. Aprender é se afetar. Aprender é desenvolver afeto. Como é que você vai aprender se você não desenvolve afeto? Você só bate de frente. Então, todo TOD tem afetação na aprendizagem. Todo autista tem afetação na aprendizagem. Todo TDAH tem afetação na aprendizagem. Mas, tanto o TDAH, quanto o autista, quanto o TOD, não são exclusivos de afetação na educação. O TDAH terá afetação na vida pessoal, o autista terá afetação na vida pessoal, o TOD terá afetação na vida pessoal. Então, existem outras áreas afetadas, não só a educação, mas a educação vai obrigatoriamente estar afetada. Esse é o grupo geral. Pegaram? Professor Vitor, pode ser uma pergunta meio tola, né? Nunca é. Eu tenho alguma coisa, uma característica do que o senhor está administrando agora para a turma, referente ao aluno, para poder compreender a leitura, né? Vamos supor, o trabalho que o senhor passou. Para eu tentar compreender, analisar os dois textos, foi necessário que eu fizesse uma leitura aproximada 3 vezes. Isso tem alguma característica do diagnóstico que o senhor está passando aí? Olha você fazendo autodiagnóstico, que não pode. Olha você. Não. Existe uma série de fatores. A gente não pode... Eu não posso diagnosticar ninguém aqui. Ninguém aqui pode diagnosticar ninguém, porque nós somos uma relação de professor e alunos com alunos. Mas
ter a necessidade de ler um texto várias vezes pode ser uma questão de ordem de conhecimentos prévios, de necessidade de leitura, de complexidade do texto, né? Tem textos que são muito complexos, tem textos que têm uma carga de conteúdo muito difícil. E aí eles exigem que a gente pesquise em outros lugares, que a gente assista a aulas, que a gente interaja com colegas, que a gente tire dúvidas. E tem textos que a gente bate o olho e lê. Já viram que às vezes tem uns livros dessa grossura que a gente lê, assim, ó, num final de semana, porque são livros que contam uma história? E que tem livros que a gente são fininhos, que a gente gasta um mês lendo e volta, e volta, e volta, e lê, e volta. Isso não tem questão, não tem relação com a gente, biopsicossocialmente falando. Isso tem relação com a complexidade do material que a gente está fazendo a leitura. E não pode usar o DSM para si mesmo. Não pode ficar se autodiagnosticando, nem fazendo isso com os nossos familiares. Dá uma coceira, eu sei, né? Principalmente quando a gente aprende essas coisas agora assim de início, querer diagnosticar todo mundo. Mas é um desvio do código de ética do profissional da área da saúde mental. Não vamos fazer isso. A gente até sabe, mas a gente entra em paradoxo, a gente entra em parafuso. Sabe? A gente vai viver sempre esse conflito. E sempre que a gente entrar nesse conflito, quando a gente se aprofundar nas teorias, a gente precisa procurar ajuda terapêutica, bater um papo com um psicólogo para ele acalmar a nossa mente. Eu falo por mim, sabe? Por causa dos meus pensamentos obsessivos por conta do toque, às vezes eu me pego pensando sobre como eu interajo com as pessoas e as pessoas que interagem comigo têm suas mentes funcionando. E aí eu pego e fico pensando, por exemplo, claro, porque essa pessoa tem um traço de bipolaridade. Por causa da bipolaridade dessa pessoa, eu vou me comportar dessa maneira. Mas toda vez que eu me comporto dessa maneira, eu estou sendo artificial. E se eu estou sendo artificial, eu estou fingindo para mim mesmo. Se eu estou fingindo para mim mesmo, então eu estou tendo uma disforia associativa. Então, quem sou eu? E aí, imagina a confusão, eu não estou brincando, não. A loucura que não fica a cabeça de uma pessoa fazendo isso com as pessoas que a cercam. Então, eu estou advertindo vocês por mim mesmo. Eu tenho a questão dos pensamentos obsessivos. Então, isso me piora. Mas, no caso de vocês, vocês também podem cair nesse looping de começar a pensar sobre como pensam as pessoas que estão ao seu redor. Não é nada saudável. Se você cair nesse labirinto, você peça ajuda a um profissional da saúde mental para te tirar. Agora, mas, professor, diga. Após a sua aula, quando eu me deparo com certas situações, claro que eu não faço nenhuma avaliação, até porque eu não estou capacitada, mas é uma ânsia que dá, professor. A minha neta está na natação e tem uma criança lá que eu tenho certeza que ela é autista. E a criança, a mãe, eu conversando lentamente, não, claro, evidente que eu não me identifiquei nem nada. Mas a criança anda na ponta do pé, o menino, ele é lindo, e anda para lá e para cá. Quando ele vai nadar, ele entra na piscina, que é aula de natação, ele grita, ele se expressa com grito, e ele quase não tem conversa verbal e não olha nos olhos. Olha, mas me dá um nervoso de chegar para a mãe e falar, leva essa criança no psicólogo ou numa pedagoga para ajudar. Ele não está no colégio, porque não se adapta em colégio nenhum. E aí eu vou nas suas aulas anteriores e a garganta coça, professor, vou ser sincera, mas eu não fiz nenhuma avaliação, até porque não me acho capacitada. Eu ainda tenho muito que aprender para chegar ao extremo, mas que dá para dar um sinalzinho, sinalizar para essa mãe, eu tenho vontade. Uhum. E aí vai o nosso papel social também, de dizer, olha, você não acha interessante procurar um profissional para ver esse comportamento? Sempre assim, jogando no ar, sabe? E outra questão muito importante disso, quando a gente vai atender essas pessoas e dar esses direcionamentos, é sempre não determinar, né? Dizer no geral, como você mesma falou, não acho interessante, mas o que causa
a necessidade familiar de buscar um acompanhamento são as queixas de aprendizagem. Quando essa criança não gera um retorno nas expectativas, existe uma necessidade de se buscar um acompanhamento. E aí é o fato da escolarização. Ela já tem aí uma faca e um queijo, a criança não consegue se adaptar na escola. Então, ela tem uma queixa de aprendizagem. Aí ela vai levar essa queixa a um profissional para fazer um acompanhamento. E aí são as dicas que a gente dá, né? Se for alguém da nossa família, óbvio que a gente vai dizer, olha, não vai dizer, olha, eu aprendi, não, vai dizer assim, não seria legal levar essa criança para um pediatra, né? E o pediatra vai fazer os encaminhamentos, sabe? Mas sempre deixar no ar. É sempre importante dizer sim. Um papel de responsabilidade social, né? Mas nunca com diagnósticos fechados. E aí, pessoal, na chegada aos transtornos específicos de aprendizagem, nós temos características do distúrbio que são dificuldades na aprendizagem no uso das habilidades acadêmicas, conforme indicada pela presença de ao menos um dos sintomas a seguir que tenha persistido por pelo menos 6 meses. Então, são 6 características de transtornos específicos de aprendizagem. Vou fazer a leitura com vocês, porque vocês na cabeça já vão falar assim, é dislexia, é não sei o quê, é não sei o que lá, pelos sintomas. É um por mais de 6 meses. Então, se a pessoa tiver um desses sintomas por mais de 6 meses, ela tem um transtorno específico de aprendizagem, e aí a gente vê as tipologias abaixo. Olha aí. 1. Leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e com esforço. Por exemplo, lê palavras isoladas em voz alta, de forma incorreta ou lenta e hesitante. Frequentemente adivinha palavras e tem dificuldade de soletrá-las. Que transtorno vocês acham que é esse? Dislexia. Um profissional da área da saúde mental, ele vai diagnosticar assim, ó, é um transtorno específico de aprendizagem. Ponto final. Ponto final. E aí vai colocar a prevalência de leitura de palavra de forma imprecisa ou lenta ou com esforço. Por mais de 6 meses. Porque se você pega uma criança do primeiro ano do ensino fundamental, que está começando a aprender a ler, e pede para ela ler um parágrafo, e ela lê trocando as palavras, dificuldade de ler, frequentemente adivinhando palavras, ora, gente, é normal. É uma criança aprendendo a ler. E aí vai dizer, não, essa criança tem um transtorno específico de aprendizagem. Poxa, não pode, tem que ter mais de um tempo. Já deve ter acontecido o processo de alfabetização, né? Próximo item. Dificuldade para compreender o sentido do que é lido. Por exemplo, pode ler o texto com precisão, mas não compreende a sequência, as relações, as inferências e os sentidos mais profundos do que é lido. Por mais de 6 meses é um transtorno específico de aprendizagem. Dificuldade para ortografia, ou escrever ortograficamente. Por exemplo, pode adicionar ou omitir ou substituir vogais e consoantes. Outra característica, outro sintoma. Dificuldade com expressão escrita. Por exemplo, comete múltiplos erros de gramática ou pontuação nas frases. Emprega, organiza inadequadamente os parágrafos, expressão escrita das ideias com clareza. Outra característica, dificuldade para dominar o senso numérico, fatores numéricos ou cálculo. Por exemplo, entende números, sua magnitude e relação de formas insatisfatórias. Conta com os dedos para acionar números de um dígito em vez de lembrá-los do fato aritmético, como fazem os colegas. Perde-se no meio de cálculos aritméticos e pode trocar operações. Faz uma de adição como multiplicação, uma multiplicação como divisão. Dificuldade de raciocínio. Tem grave dificuldade em aplicar conceitos, fatos ou operações matemáticas para solucionar problemas quantitativos. No consultório de psicopedagogia, a gente consegue achar todos esses 6 comportamentos na aplicação da caixa piagetiana, na aplicação das provas projetivas. Com as provas projetivas, que vocês vão aprender nas outras disciplinas da psicopedagogia, a gente consegue identificar todos esses 6. E se a pessoa tem um ou mais, por mais de 6 meses contínuos, essa criança tem um transtorno específico de aprendizagem.
As dificuldades de aprendizagem iniciam-se durante os anos escolares, mas podem não se manifestar completamente até que as exigências pelas habilidades acadêmicas afetadas exerçam sua capacidade de limitar o indivíduo. Por exemplo, em testes cronometrados, em leitura ou escrita de textos complexos e longos e com um prazo curto, em alta sobrecarga de exigências acadêmicas. Então, pode ser que aquele transtorno específico de aprendizagem fique adormecido, essa pessoa tem uma dificuldadezinha que passa despercebida durante toda a escola e só descobre o transtorno quando já está na faculdade ou prestando um concurso público. As dificuldades de aprendizagem não podem ser explicadas por deficiência intelectual, acuidade visual ou auditiva não corrigida, outros transtornos mentais ou neurológicos, a diversidade psicossocial, falta de proficiência da língua de instrução acadêmica ou instrução educacional inadequada. Não se podem confundir esses fatores com os transtornos específicos de aprendizagem, que a gente viu que tem fatores que são outros, e por isso que a gente fez, inclusive, a nossa listinha para não se perder, né? Existem os que são específicos, os que afetam e os que podem vir a afetar. E aí nós temos os 315 são os com prejuízo de leitura. E aí a gente vai ter a dislexia com prejuízo de expressão escrita, que é a chamada desortografia, a questão de senso numérico, que é a discalculia, que é o termo usado alternativo como padrão de dificuldade característica. Então, ó, os médicos vão chamar de 315.1, transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na matemática. Os psicopedagogos vão chamar de descalculia. Certo? E aí a gente especifica como leve, moderado e grave. Ou severo, né? E aí tem os procedimentos, as características do diagnóstico e por aí vai. Questão, então, da prevalência, né, da coexistência de outros, TDAH, por exemplo, e outros fatores, o desenvolvimento da abordagem médica, fatores de risco, e aqui vai ser dito que, por exemplo, o transtorno específico de aprendizagem, a dislexia, a descalculia, a disgrafia, a dislalia, que são todos da aprendizagem, tem risco relativo em ambientes de leitura e matemática, especificamente de 4 a 8 vezes mais e de 5 a vezes mais alto, respectivamente, em parentes de primeiro grau, indivíduos com essa dificuldade na família. Então, se a família tem geneticamente traços de transtorno específico de aprendizagem, há uma possibilidade de hereditariedade. Outro fato, existe elevada herdabilidade da capacidade ou incapacidade de leitura nos idiomas alfabéticos e não alfabéticos, incluindo alta hereditariedade e manifestações de capacidade ou incapacidade de aprendizagem. Então, existe aí, então, para os transtornos específicos de aprendizagem, uma questão muito relativa à hereditariedade. Então, por que ele é disléxico? Porque o avô era disléxico, a mãe era disléxica, certo? Então, um estudo de mapeamento genético da família é importante nestes casos também. Aí aqui a gente está falando de diagnóstico médico, cálculo, né, percentual e comorbidade. Aí a gente entra numa próxima etapa, que são os transtornos motores, que não dizem respeito necessariamente ao nosso trabalho. Agora eu vou chamar vocês, a gente já está chegando para o finalzinho da nossa aula, acalmem-se, que são os transtornos mentais e comportamentais. No CID-10. Então, o que é o CID-10? CID-10 é o Cadastro Internacional de Doenças. Ele vem de um termo em inglês que é o ICD, International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems, né? Que é o Cadastro Internacional de Doenças e Problemas de Saúde relacionados. Ele fornece códigos relativos à classificação de doenças. Aí, pessoal, eu quero que vocês guardem o significado de doença com vocês. Doença
é algo visível de diagnóstico médico e causado por fatores específicos. Doença é algo visível. Doença é algo visível. Então, quando a gente fala do CID, o CID vai olhar para doenças. O DSM ele vai mostrar a gente como diagnosticar as patologias, que é um termo que abrange tanto o que é visível quanto o que não é, certo? Lembrando que o CID ele é sigiloso, então o que eu quero dizer com o CID ser sigiloso é uma questão também do nosso código de ética como psicopedagogo. Se um médico manda para a gente um atestado, alguma coisa com o CID, não significa que a gente possa reverberar esse CID em documentos públicos nossos, por exemplo, um relatório para a escola ou uma correspondência específica. O CID ele deve ser solicitado pelo paciente e não somos nós que damos o CID, são os médicos, como está dito aqui, ó. O CID é publicado pela Organização Mundial de Saúde e é usado globalmente para estatísticas de morbidade e de mortalidade, sistemas de reembolso e decisões automáticas de suporte à medicina. Saber o número do CID de uma doença é importante porque permite que nós consigamos atendimento internacional e até, se a gente for para outro país, a gente precisa facilmente ter um acompanhamento médico, diagnóstico e tudo mais. Então, o F00 é demência de Alzheimer, o 1 é demência vascular, demência por infarto, demência por outras doenças, demência por PIC, doença por Clauser-Ruth-Jox, demência por Hodgson, demência por Parkinson, demência por vírus da AIDS, demência não especificada. Então, esses são os tipos de demência, né? Eles vão ficar do 01 ao 03. Oi, pois não. Desculpa, professor, não levantei a mão. Qual que é o CID que está associado à psicopedagogia? Tem CID ou não tem, pelo profissional não poder classificar o CID? Ah, entendi. Se a gente tem um código numérico para compartilhar entre a gente, né? Como tem o Isso, DSM. CID. Ah, entendi. Isso. Não temos, não temos. Ah, sim. E aí, olha só, o DSM, ele vai fazer menção a esses, ó. Tá vendo aqui, ó? 315.4 é o código do DSM-5 para transtorno de coordenação. No CID, isso vai aparecer como F82. Então, 315 é como está no DSM, F82 é como está no CID. E a gente, psicopedagogo, aprende, né, o DSM e aprende o CID. E não usa nenhum nem outro. A gente aprende os dois e não usa nenhum. Interessante. Tá, entendi. Obrigada pela explicação. Nada, a gente não tem um código para a gente. Ó, F82, coloquei para comparar, ó, DSM-5, ó, transtorno motor, transtorno de desenvolvimento da coordenação. No DSM aparece como 315.4. No CID aparece como F82. Aí tá aqui, ó, transtorno específico do desenvolvimento motor. Certo? Então vai aparecer pra gente. Quantas doenças tem? Muitas, muitas e muitas, né? Mas a gente vai focar aqui nas que tem relação com a aprendizagem, né? E aí a gente tem, por exemplo, transtornos mentais e comportamentais devidos a abuso de substâncias. É do F10 ao F19. Então, a gente tem síndrome de dependência, síndrome de abstinência com delírio, transtorno psicótico, transtorno de amnésia, transtorno psicótico residual, outros transtornos. Transtorno mental comportamento, transtorno mental por álcool, transtorno mental por opinéticos, transtorno mental por canabidioides, que é o caso da maconha, né? Transtorno mental por sedativo,
transtorno mental por cocaína, transtorno mental por cafeína, inclusive. Transtorno mental por alucinógeno, transtorno mental por fumo, transtorno mental por solventes voláteis. A gente está falando de pessoas que cheiram acetona, por exemplo, podem desenvolver transtornos mentais temporários ou permanentes. Transtornos comportamentais e mentais por conta de drogas e outras substâncias. Esquizofrenia tem tipos, ó. Esquizofrenia é o código dela é F20. A 0 é a paranoide, que as pessoas desenvolvem paranoias. A hebefrênica é quando elas desenvolvem histórias que envolvem pessoas próximas, né, e acabam causando outros transtornos sociais. A catatônica é quando essa pessoa paralisa, né, ou desmaia. A indiferenciada é quando ela pode ter qualquer uma dessas. A depressão pós-esquizofrenia é a F20.4. A esquizofrenia residual é quando depois da crise ainda acredita naquelas histórias criadas. A esquizofrenia simples é quando ela é pontual e controlável com medicação. E ainda existem outras esquizofrenias mais. Transtornos delirantes, que não cabem muito a gente discutir aqui. Transtornos afetivos, que são episódios de mania, hipomania, transtorno afetivo bipolar, transtorno depressivo recorrente, ciclotimania, distimia e outros transtornos de humor. Neuróticos, né, ou seja, repetitivos, né, ou somativos, ou ligados a estresse. A gente tem no F40 fobias, agorafobia, fobia social, fobia específica, outros transtornos, transtornos de pânico. O pânico está ligado à ansiedade generalizada, ao TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que é o F41.1. Ele está dentro do quadro relativo a pânico, né? Ele está dentro desse ciclo. A vantagem de ler o CID, pessoal, é ver o que cada coisa tem relação com cada coisa. Então, por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele é próximo à ansiedade, próximo ao pânico, próximo à fobia. A fobia é próxima ao pânico, próximo à ansiedade. Estresse é próximo à obsessão compulsiva. Transtornos de adaptação são próximos ao estresse. Transtornos dissociativos, quando a pessoa perde a noção de conceitos concretos, como, por exemplo, ela não sabe quem são pai e mãe, ou ela não relaciona mais conceitos que a gente tem como concreto, como verdade e mentira. Esses conceitos se organizam, né? Transtornos de transe e possessão. Então, por exemplo, na literatura médica, não estou entrando no mérito de crenças ou percepções. Mas, por exemplo, quando a gente recebe em um hospital psiquiátrico para acompanhamento pessoas que tenham tido, né, um quadro espiritual, de discussão espiritual, e que a pessoa ela tem seu corpo assumido por uma entidade, ou por um espírito, ou por uma outra questão no lado espiritual da coisa, a medicina trata como transtorno de transe e possessão. Então, existe um código no CID, o F44.3, que a medicina vai dizer que essa pessoa está em possessão espiritual. E isso não é um transtorno como um alucinógeno colocado ali em cima, um dissociativo ou um, que a gente acabou de falar, episódio de esquizofrenia. Né? Não é um episódio de esquizofrenia, não é um episódio dissociativo. A medicina vê e enxerga essas possessões espirituais. E aí vai chamar de transtorno de transe ou possessão. Quando é que isso é motivo de trabalho da área da saúde mental?
quando esse transe ou possessão afeta a vida social do paciente. Então, ele recebe uma entidade lá e essa entidade ela se manifesta na rua, no local de trabalho, e isso está atrapalhando o desempenho. Professor, Vitor, Oi? aí você está dizendo... Fala, Tati. Elaine, como que isso é tratado? Se é de ordem espiritual, diríamos assim, né? Aham. Como a medicina trataria isso? Com Eu medicações? ia perguntar exatamente isso, né? Já que ele reconhece esse transtorno de transe e possessão, mas não trata como uma esquizofrenia, porque ele separa isso até mesmo no código. Como é que é tratado? Então, qual é a E resposta? se for tratado com medicação, a pessoa pode ficar paralisada, né? E aí, como ela vai ter vida social assim, né? Exatamente. Então, o que se tenta fazer aqui são abordagens sociais integradas. O que são abordagens sociais integradas? Na psicoterapia, não é feito nenhum tipo de tratamento medicamentoso aqui, não. Só talvez um sossega-leão. Tipo, por exemplo, a aplicação de uma injeção que faz a pessoa dormir, apagar, sabe? Para poder tentar trabalhar essa pessoa de alguma maneira quando ela voltar a si. Se ela vai voltar na mente dela ou se ela vai voltar na mente possuída. Mas a psicologia, a psiquiatria, elas têm trabalhado isso como uma abordagem multiprofissional bem peculiar. Em conversas do profissional da área da saúde mental. Gente, isso escapa muito do psicopedagogo, hein? Não vão pensar que vocês vão receber esse tipo de coisa no consultório, que nunca ouvi falar de ninguém relatando isso, não. Mas vai se conversar com a pessoa, né, consciente, que a gente vai ver traços da personalidade dela, e com a influência, com o elemento que está possuindo a pessoa. Em busca de... Oi? Vitor, Pois não. Sem querer fazer assim, entenda bem, juízo de valores, nada, não tem nada a ver com cunho religioso. Vou falar de cunho religioso, porque a situação envolve isso, mas sem fazer juízo de valores A, B ou C, tá? Eu vivo uma situação parecida na família do meu marido, né? Ele tem um cunhado, o cara era engenheiro, cara muito inteligente, por sinal, e a família dele é toda espírita, e num dado momento da vida dele, ele decidiu largar o espiritismo e buscou uma igreja, né? De lá para cá, ele ficou completamente perturbado, né? E ele vive nessa situação que você está relatando, né? Agora ele está mais calmo, acho que ele está mais calmo, acho que devido também à própria idade, né? Ele tem mais de 70 anos, então hoje ele está mais calmo. Mas a minha cunhada passou momentos assim muito difíceis com ele. Mas ele voltou a dirigir, né? Mas assim, a gente tem uma sensação de que ele vive em transe, sabe? De que ele vive em transe, né? Ele se aposentou, ele fez uma obra na casa dele, ele mesmo que fez, né? Como ele é engenheiro, ele conhece dessa área e tal, ele mesmo fez essa obra, e a gente brinca com ele. Aí, de vez em quando, ele solta umas coisas assim. Ele tem uma loja, e o meu irmão queria uma vez alugar essa loja, e ele falou assim, eu falei assim, cunhado, quanto que você me aluga aquela loja que você tem? Eu estou precisando de uma loja. Ele falou assim, não, eu não posso alugar porque eles não deixam. Aí eu falei assim, eles quem? Aí ele, meus guias. Aí daqui a pouco ele voltava ao normal, assim, ele vive nessa situação de transe, entendeu? E ele teve a vida dele social afetada, né? Ele hoje vive basicamente com a gente, ele vive com a gente, basicamente, e ele era um cara muito socialmente aceito, mas hoje ele quase não fala, ele interage quando você pergunta, e ele vive assim, entendeu? E é muito estranho, porque não se buscou nenhum tratamento para isso, nem tratamento medicamentoso, ele vive no mundo dele, né? E a minha cunhada disse que isso foi depois dessa situação que ocorreu de troca de religião e tal, que ele ficou assim, entendeu?
toda transição deve ser trabalhada. Né? No âmbito religioso, a gente despluga e vai para outra. Né? A gente não tem um processo de desligamento de uma religião e entrada em uma outra. Isso pode trazer efeitos psicológicos, ponto 1. Ponto 2, sobre a abordagem, né, que a gente estava falando, e eu disse, tem que conversar e tudo mais. Todo transtorno tem tendências à piora quando não são tratados. Já falamos isso bastante também. E aí, o que se faz numa abordagem psicológica? Não estou falando numa abordagem religiosa. Eu estou dizendo que o psicólogo, ou nestes casos até o psiquiatra, ele vai abordar este paciente de forma longitudinal, né, ao longo de bastante tempo, o paciente e quem acompanha o paciente, sem perspectiva religiosa alguma, porque é a mesma abordagem que você vai fazer no caso de esquizofrenia. Não é esquizofrenia. O código de esquizofrenia é outro. Esse é o código de transtorno por possessão. O que você vai fazer, então? Você vai abordar esses dois sujeitos. O sujeito que é a pessoa social e o sujeito que é a pessoa espiritual. Como psicólogo, como pessoa que lida com a mente. Tem duas mentes dentro daquele corpo. E você vai tentar traçar com estes dois sujeitos um plano de trabalho. O que querem? Né? O que os dois sujeitos querem? Eu quero voltar à minha vida normal, isso a gente vai descobrindo. Eu quero deixar disso e disso, que isso está descobrindo. E aí, no meio dessa abordagem, vai surgir o caminho religioso. E aí é uma questão muito delicada, porque às vezes o caminho religioso não coaduna com o caminho religioso de opção inicial da pessoa. Então, existe uma questão vinculada aí de a pessoa se desvencilhar de uma religião para iniciar a vida em outra, respeitando aí etapas de uma religião ou outra anterior. É muito louco. São detalhes muito... Ainda bem que a gente faz psicopedagogia, né? Ainda bem que a gente escolheu esse caminho, porque é um caminho delicado, e aí você vai ter que fazer um trabalho multissetorial. Você vai trabalhar junto com um padre, ou junto com um pastor, ou junto com um pai de santo, ou junto com um mentor da religião espírita kardecista, ou junto com um condutor de atividades do judaísmo. Enfim, vai ser um trabalho que vai ser paralelo às duas realidades, das duas mentes que você está atendendo. Tem muita discussão sobre isso hoje em dia na psicologia. A Tati ia falar alguma coisa, não ia? Hello? Mônica Santos. Tá... Mônica, a outra Mônica. Oi, professor. Não, eu ia comentar, que passou, o senhor estava falando e não deu para ouvir. Com relação a diagnósticos, né, dos professores, eu ia dizer que eu tive meu filho, a professora de escola, e ele estava na primeira semana em outra escola, logo na alfabetização, primeiro ano. Uhum. E a professora, 2 semanas depois, chegou numa reunião de pais e veio falar comigo em particular. E ela deu ela começou a dar toda a indicação para mim, né? Deixei ela falar, de que o meu filho era autista, porque ele ficava quieto, porque ele ficava no canto dele, ele não se misturava com os outros. Aí eu deixei ela falar, eu falei, bom, deixa eu te dizer o seguinte, primeiro, ele mudou de escola, você não está levando isso em consideração, ele não conhece ninguém aqui. E outra é que ele é filho único, então ele está acostumado a brincar sozinho. Agora, se você reparou bem, ele estava brincando, mas ele estava olhando as pessoas em volta. Se você puxar pela memória, você vai ver isso. Aí ela disse que sim. Eu falei, então, aguarda mais um pouquinho que você vai ver quem é o Vitor. Meu filho se chama Vitor, né? Aí, quando foi na outra semana, ela disse, suas palavras têm poder. Eu falei, não, eu conheço meu filho. O que você estava querendo dizer é que meu filho era autista, né? Aí ela, você sabe? Eu falei, sim.
eu deixei você falar, mas eu conheço meu filho, né? E eu, assim, ele estava só observando e ele estava selecionando com quem ele iria se relacionar. Ele estava querendo ver quem é quem. E aí depois aí ela falou, ele é normal. Eu falei, eu acho que ele é normal, eu sei disso. Então, às vezes, é aquele cuidado que anteriormente, né, muito antes agora do ponto, eu já estava falando, né, de se adiantar, de falar, né? E, então tem que ter cuidado. E, e com relação a isso aí que está falando agora, é muito interessante, né? Até porque há trabalhos, né? Hoje a própria medicina ela entende, né? Que há também o espiritual, né? É físico, né? O mental e o espiritual. Mas é uma linha assim, muito tênue, as pessoas saberem identificar isso aí. Há muita trabalhar, é bem difícil de trabalhar também. Mas é Muito. necessário que a gente tenha esses conhecimentos também, gente. Sim. E até na questão da aprendizagem isso pode afetar, né? E aí, como que isso pode afetar? No caso da criança e do adolescente, tem questões de ordem espiritual que se manifestam muito cedo na vida do indivíduo, né? E aí precisa se ter uma cisão muito boa entre a religião que você professa como a sua fé pessoal, com o trabalho que você está desenvolvendo ali na mente daquele indivíduo. É um cuidadinho que a gente tem que ter também, né? Não misturar as coisas. Outra coisa também, há que se manter também assim um cuidado de que assim cada um tem a sua crença, mas ter o cuidado de também assim trabalhar em conjunto, entendendo que a pessoa ela tem o direito de professar a crença dela diferente da minha e do respeito. Exatamente. Do respeito. E outra coisa, que ela entenda qual é a fé que ela gostaria de professar. Porque, por exemplo, há pessoas que não têm uma fé definida, que se dizem ateias ou agnósticas, e elas precisam entender o que é também não professar uma fé. E aquelas que estão meio transitando entre uma religião e outra, entender qual é o papel de cada uma dessas religiões na vida dela. E a pessoa que se afastou de uma determinada religião, mas sente falta, qual é a necessidade de retorno? Ou as pessoas que simplesmente têm fé em Deus ou em alguma outra coisa, como é que essa fé vai se manifestar e qual é o papel que isso tem na vida dela? Se a gente tiver esse lado da nossa intimidade espiritual também não bem desenvolvida, isso gera insegurança, isso gera frustração, isso gera medo, gera trauma, geram-se transtornos psicológicos também. Então, é um ponto também importante de realinhamento que a gente precisa trabalhar. Gente, com relação aos de desenvolvimento psicológico, a gente tem os transtornos específicos da fala, transtorno específico de articulação da fala. Isso aqui é o pessoal da apraxia, da fonoaudiologia, que vai trabalhar. Transtornos específicos de linguagem, os transtornos que são os chamados de DEL, déficit específico de linguagem, transtornos receptivos, transtornos de Wernicke, que é uma área do cérebro responsável pelo entendimento, transtorno de desenvolvimento da fala ou linguagem de balbucio, desenvolvimento da fala, desenvolvimento das habilidades escolares. Olha como os médicos chamam, engraçado, né? Transtorno específico do desenvolvimento das habilidades escolares. Como é que o CID chama? Transtorno específico de aprendizagem. O F81 aqui do CID, ele vai aparecer lá no DSM, ó, F.81. F81 ponto, desculpa. Deixa eu voltar, só um instantinho. Já estou terminando, porque eu falei que ia terminar 1 hora, né? Já deve ter gente falando que horas esse homem vai terminar essa aula. F81, vamos lá. Não consegui localizar. Talvez a ferramenta de busca... foi. Ó, F81 está aparecendo aqui no DSM pra gente, ó, como F81, F81, F81. Transtorno específico de aprendizagem. O CID vai chamar de transtorno específico do desenvolvimento das habilidades escolares.
Estão vendo que pelo código a gente descobre o que é a mesma coisa? Então, a gente tem ó, o F81, ó, dislexia de desenvolvimento, dislexia de soletração, dislexia aritmética. Então, os médicos chamam de dislexia aritmética, que a gente chama de descalculia. Eles chamam também de acalculia de desenvolvimento. É a mesma coisa que descalculia. Síndrome de Gerstermann de desenvolvimento, que também tem a ver com dislexia e descalculia. A síndrome de Gerstermann, ela é a associação das duas. Transtorno misto de habilidades, transtorno de desenvolvimento de habilidades, transtorno não especificado de habilidades escolares, transtornos motores, que são os transtornos psicomotores, as chamadas de dispraxias, que são dificuldades de coordenação motora, transtorno global de desenvolvimento, autismo infantil, síndrome de Rett, transtorno hipercinecista associado ao retardo mental, são os transtornos, é a síndrome dos movimentos estereotipados. Ela vai acontecer associada ao autismo e à síndrome de Rett. A síndrome de Asperger, tá vendo? O Asperger ele aparece no vocabulário do CID, como 84.5. O Asperger ele não tem sido mais usado no DSM, mas ele continua aparecendo no CID como 84.5. Outros transtornos de desenvolvimento psicológico, transtornos de desenvolvimento psicológico, transtornos de comportamento, e aí a gente vai entrar com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH não é um transtorno específico de aprendizagem, ele é um transtorno que afeta a aprendizagem, ele é um transtorno de aprendizagem, o nome dele científico é transtorno de comportamento. O TDAH é um transtorno de comportamento, que afeta a aprendizagem, portanto. Existe distúrbio de conduta, distúrbio restrito ao contexto familiar. Tá vendo que o TDAH aqui tem um código só, F90.0. Lá no DSM, ele especifica bastante quais são os tipos de TDAH e como diagnosticar. Transtornos fóbicos, ansiedade social. Olha esse transtorno de rivalidade entre irmãos. Ah, Vitor, toda vez que um irmão tem rivalidade com o outro, ele tem transtorno de rivalidade entre irmãos? Não. O F93.3 ele acontece com a observação de constância durante... Quanto tempo que a gente aprendeu que é o tempo de observar um transtorno para diagnosticar? 6 meses. De 6 meses. Exatamente. Precisa de 6 meses de recorrência do transtorno para que a gente consiga considerá-lo existente. Mutismo eletivo. Mutismo eletivo também é muito comum com crianças que foram vítimas de violência de algum tipo, psicológica, em especial sexual. Esta criança, ela desenvolve o mutismo, ela fica muda, mas ela só fica muda em determinadas situações, em outras ela ainda consegue falar com muita restrição. Transtornos de fixação com desinibição, tiques transitórios, tiques motores e vocálicos, tiques e motores múltiplos, a chamada síndrome de Tourette, que gera movimento e repetição vocal. Enurese de origem não orgânica. Enurese é fazer xixi na cama, né? Encoprese de origem não orgânica, que essa não é xixi, é cocô, né? A 98.1, né? Transtornos de alimentação. Picadolatência, latente na infância, né? Os desejos, a exacerbação. Gagueira, também chamada de tartamudez, linguagem imprecisa e outros transtornos mais, ok? Então, ufa, conseguimos ver hoje com muito detalhamento o DSM-5 e o CID-10. Isso era o meu papel como professor de psicopatologia, trabalhar os dois documentos com muita riqueza de detalhes com vocês. E acho que a gente teve uma aula bastante produtiva, até na questão de vocabulário técnico. Vou deixar para vocês como tarefa para a aula de hoje a leitura deste documento. É uma enciclopédia sobre o desenvolvimento da primeira infância, mas é um capítulo específico chamado Distúrbios de Aprendizagem. É um texto muito bem feito, que vai falar dos distúrbios específicos de aprendizagem. Então, ele vai falar da descalculia, da dislexia, do desenvolvimento matemático, problemas de leitura, atrasos de linguagem e distúrbios pouco falados, né? Outros distúrbios pouco falados e sua prevenção.
Vale muito a pena dar uma olhada nesse material. São 30 páginas para ler. 30 páginas. Parece muita coisa, mas vocês podem ir lendo aos pouquinhos, né? Lê um pouquinho hoje, lê um pouquinho amanhã. Se você ler 3 páginas por dia, você vai ler em 10 dias. E aí, na nossa próxima aula, você vai ter lido tudo. Se você ler 6 páginas por dia, você lê em 5 só, tá? Então, lê devagarinho, porque é um material que vai explicar com mais riqueza de detalhes e vai falar sobre abordagens cada uma dessas síndromes e desses transtornos que a gente está estudando, ok? Dentro do campo específico da linguagem. E aí, eu encerro hoje falando com vocês... Espera aí que eu estou meio perdido aqui. Parar a apresentação. Pronto, eu minimizo isso e volto para vocês. Ok. Sobre o nosso trabalho final. Recapitulando. Vocês vão escolher, do jeitinho que eu fiz lá no Word com vocês, vocês poderão falar de transtornos específicos de aprendizagem, ou transtornos que afetam a aprendizagem, ou transtornos que podem afetar a aprendizagem. Pode misturar? Pode. Precisa dizer isso? Não precisa. Não precisa dizer isso para quem está lendo nossa cartilha, porque é para a comunidade como um todo. O que a gente vai fazer, então? São grupos montados, cada grupo vai montar a sua própria cartilha, escolher os transtornos que quiser, as síndromes que quiser, as disfunções que quiser, e colocar lá nessa cartilha, nesse documento do Word. Pode ter imagem ou não, pode ter quadro ou não, fica a critério de vocês. É um documento que eu vou compartilhar com professores. Claro, com o nome de vocês, óbvio, mas eu vou botar isso para rodar o mundo todo. Então, façam um trabalho muito bonito para que isso circule e, inclusive, vocês sejam procurados como psicopedagogos daqui a pouquinho. Coloquem, inclusive, no material o nome e o e-mail de vocês. Nome, e-mail, nome, e-mail, nome, e-mail. Porque quando isso começar a circular, pode ser que as pessoas procurem vocês para dar palestra sobre as coisas. Sempre dá certo. Então, montem um material que explique esses transtornos de aprendizagem, né? Direitinho, bonitinho, revisado, bem construído. E esse material ele vai ser enviado para mim por e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail lá no grupo do WhatsApp mais uma vez, mas reforçando aqui no chat, meu e-mail é o seguinte, ó, victorramossilva@gmail.com. Um componente do grupo vai me mandar isso por e-mail até o dia da aula que vem. Então, pode ser até 10 minutos antes da aula. Ou se quiser mandar hoje, já manda hoje. Eu já fiz uma pastinha no meu computador com, assim, cartilhas criadas pelos alunos. Eu vou colocar tudo nessa pastinha e vou colocar essa pastinha lá no Teams e também vou jogar no WhatsApp no dia das apresentações. Como que vai ser a apresentação? Seu grupo me deu a cartilha, eu vou abrir a cartilha aleatoriamente e vou escolher um desses transtornos que você colocou na tua cartilha. E vou dizer assim, tá, o grupo D, fulano, beltrano, ciclano, vocês vão falar sobre dislexia. Podem começar. Aí vocês vão abrir o áudio, falar dislexia é isso, é aquilo, nananana. Não é para usar slide, porque já pensou, você tem que montar slide para todos. Mas se quiser, usa. Mas não é uma coisa que eu estou colocando como pré-definida, não. Não precisa usar slide, não. Porque senão você vai ter que preparar 10 slides, né? Você tem que estar pronto para responder sobre qualquer transtorno que você colocou na sua cartilha. Vitor, que crueldade, a gente não pode escolher um e se preparar para apresentar? Claro que não. Aí você vai virar psicopedagogo de um transtorno só. Não tem como. Você vai atender diversos transtornos nas suas práticas psicopedagógicas. Então, você tem que ter na ponta da língua todos eles. E aí o grupo vai falar um pouco do transtorno, pererê, 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 pererê. Todo mundo do grupo precisa falar? Não. Não precisa todo mundo do grupo falar. Mas, ao longo depois que vocês terminarem a apresentação, eu vou fazer uma pergunta e vou direcionar a um componente do grupo. Aí a pergunta é uma pergunta fácil, sabe? De sim ou de não, de é isso ou aquilo, é tal coisa ou tal coisa. E eu vou direcionar essa pergunta a uma pessoa do grupo. Justamente para ver se o grupo está unido, o grupo sabe tudo, todo mundo sabe responder todas as coisas. Cada grupo terá a responsabilidade de falar sobre um transtorno durante a nossa aula e eu avaliarei tanto a apostila produzida por vocês, né,
esse tipo de cartilha produzido por vocês e a apresentação do grupo. E aí, uns minutos depois da aula, eu coloco essa nota disponível para vocês, né? Envio para um componente do grupo as notas para vocês distribuírem. Combinado? Alguém quer fazer alguma consideração, tirar alguma dúvida, pedir alguma coisa? Fale agora. Ninguém? A Mônica está com a mão levantada. Mônica? Não, eu já falei. Ah, então tá bom. Então a gente encerra por aqui, pessoal. Demora muito para conseguir baixar o vídeo do Teams, mas eu vou baixar, com fé em Deus. Vou deixar baixando aqui e vou fazer minhas coisas. E aí, assim que baixar, eu coloco o link para vocês assistirem a aula novamente, quem quiser, lá no grupo do WhatsApp, e vou disponibilizar lá no Teams também. Agora, nesse instante, nesse momento, eu vou mandar para vocês o PDF da apostila que eu quero que vocês leiam sobre distúrbios mentais, tá bom? E é isso. Vejo vocês na próxima aula e estou muito ansioso para ouvir sobre as apresentações de vocês. Acho que vocês estão se esmerando. E qualquer dúvida podem me perguntar, tá bom? Podem ir falando comigo durante a semana. Até mais. Tchauzinho. Tchau, professor. Fiquem com Bom Deus. sábado para você e para todo mundo. Para vocês também. Beijão. Boa tarde, turma. Bom final de semana para todos. Um abraço, professor.